Boa noite a todos. Meu nome é Richard Siqueira, sou enfermeiro do trabalho e sou mestre profissional em gestão de serviços de saúde pelo UFMG. A apresentação do artigo se dá pelo título Absenteísmo por motivo de doença, um estudo de caso em unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica de um hospital do estado de Minas Gerais. Os demais autores que compõem o artigo são a doutora Adriane Vieira, doutora Márcia Mascarenhas Alemão e doutora Carla Rona da Silva. A construção do artigo se deu, então, dentro do contexto hospitalar, como o setor escolhido foi a unidade de terapia intensiva adulta e pediátrica, e a gente avaliou uma equipe multiprofissional da assistência, avaliando o absenteísmo motivado por doença. Então, como objetivo geral, foi analisar os motivos de absenteísmo dessas unidades de terapia intensiva adulta e pediátrica, num período compreendido entre 2014 a 2018. Como metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com a finalidade descritiva, e o método utilizado foi o estudo de caso. A unidade de análise escolhida foi a UTI adulta e pediátrica, e os sujeitos da pesquisa foram todos os profissionais assistenciais da equipe multiprofissional das duas UTIs. E a pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do hospital. Como resultado e descrição da análise dos dados, foram categorizados a priori 7 categorias, sendo essas feito um compilado de todas as transcrições e foram pontuados os pontos mais relevantes das falas transcritas. Então, quando a gente se direciona à primeira pergunta do que mais incomodava no ambiente de trabalho, a questão do ruído, as demandas variadas, a interrupção do atendimento, a falta de comprometimento dos profissionais, a concentração prejudicada, a falta de ergonomia e condições desfavoráveis dos equipamentos da UTI, as questões do uso do dinheiro público, a gravidade e complexidade, a sobrecarga que a equipe compromete, principalmente isso levando a uma interação com as relações interpessoais, falta de material, a própria relação interpessoal entre a equipe e o despreparo do gestor. Do ponto de vista do cansaço, foi apresentado que a jornada é pesada, o desafio do plantão é pesado, o trabalho noturno é pesado, a sobrecarga e a dificuldade de descansar, as questões extra-trabalho, como marido e filho, e do ponto de vista, então, do prazer e realização, as questões familiares foram muito bem pontuadas, as questões que envolvem atividade física e a melhoria do paciente, e até recebimento da alta, a própria questão que o hospital é formador de profissional, do reconhecimento de ver esse residente ali evoluído nos processos, do ponto de vista do sono, lazer, atividade física, a maioria dos entrevistados relata dificuldade de dormir ou não dorme bem. Algum profissional citou que, mesmo usando a medicação, o sono não é reparador. Segundo Leitão, as questões discutidas ou relacionadas ao sono e ao descanso são os que mais trazem prejuízo à saúde do trabalhador. E as questões que envolvem o sono e o humor e as questões da ansiedade são os maiores sintomas apresentados numa pesquisa de Santana. As questões das consequências do absenteísmo, situações de ajuste do setor, a própria sobrecarga, as questões do presenteísmo, se o profissional doente não aceita que está doente, a relação com a chefia, a questão de falta de compreensão, a sobrecarga que a própria chefia tem e não consegue lidar com a gestão de pessoa, a gravidez ainda vista como um problema dentro da situação, a relação entre a própria chefia e esse servidor, o próprio servidor doente e o próprio presenteísmo presente. Do ponto de vista de motivação, todos, sem exceção, e independente das dificuldades que tem os processos de trabalho nesse hospital, todos amam trabalhar lá, todos sempre satisfeitos de estar lá trabalhando. Paulo, 2006, descreve que o trabalho em equipe desenvolve um custo afetivo, e esse custo afetivo vem dessa prestação de assistência e sofre grande influência
na vida humana desses profissionais. Como consideração final, dos 3 entrevistados, podemos perceber que a sobrecarga, estresse, o acúmulo e as dificuldades são os mais apontados, que as questões que envolvem a questão de estrutura é um fator dificultador, que as questões do sono e do descanso têm a sua dificuldade, que os participantes reconhecem o absenteísmo, a relação com a gestão precisa ser melhor organizada, e a pesquisa aponta que se façam intervenções do ponto de vista da gestão e na assistência, e como limitação da pesquisa, sugere-se como estudo futuro a intervenção e uma análise como o grupo focal. E as referências estão aí, e finalizo a minha apresentação com essa mensagem de Cora Carolina. Agradeço a todos, tenham um bom congresso. Saudações a todos. O meu nome é Edna Andréia Pereira de Carvalho e eu sou autora do artigo O Processo de Trabalho do Enfermeiro em Cirurgias de Remoção de Órgãos Sólidos para Transplantes. Os coautores são Shirley Moreira da Costa Faria, Messias Inácio da Silva Carvalho, Selme Silqueira de Matos, Carolina Braga de Rezende e Carla Rona da Silva. O objetivo deste estudo é descrever o processo de trabalho do enfermeiro em cirurgias de remoção de órgãos sólidos para fins de transplante. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e qualitativo. A coleta de dados foi realizada com 9 enfermeiros, por meio de entrevista semi-estruturada, e a análise dos dados foi realizada através da técnica de análise de conteúdo. O referencial foi subsidiado por contextualizações no campo, de uma breve contextualização histórica e legal e reflexões sobre a equipe de enfermagem nos transplantes. Os resultados foram organizados em categorias, sendo elas: a categoria 1 refere-se ao perfil profissional dos participantes. Evidenciou-se, através da pesquisa, que 7 dos entrevistados são do gênero feminino e 2 do masculino. A faixa etária variou entre 24 e 48 anos e o tempo de formação de 2 a 20 anos. Quanto à formação profissional, 8 possuem especialização em transplante, sendo que entre estes 2 são mestres e entre os mestres 1 é doutorando, também na temática transplante. É importante ressaltar a relevância da qualificação profissional para atuar na área, devido à especificidade das atividades desenvolvidas por estes profissionais. A categoria 2 é denominada Organização dos Materiais e Insumos para a Cirurgia de Remoção de Órgãos. As atribuições do enfermeiro nas equipes de remoção de órgãos para transplante têm início com a comunicação à instituição transplantadora da ocorrência de uma doação. A relação dos materiais a serem utilizados nas cirurgias de remoção multiorgânicas incluem fios, agulhas, equipos de perfusão e as soluções de preservação específicas para cada órgão. Esta é uma etapa considerada muito importante pelos entrevistados, não podendo haver falha, especialmente quando a cirurgia de remoção ocorrer fora do centro transplantador, onde esses profissionais não poderão contar com boa parte dos materiais e soluções necessárias à realização do procedimento. A ausência desses materiais e o quantitativo inferior dos mesmos pode inviabilizar a realização do procedimento. Categoria 3. Documentação do doador e processo de remoção. As equipes responsáveis pela cirurgia receberão da Central Estadual de Transplante
cópia de vários documentos do doador, como o termo de declaração de morte encefálica, o termo de autorização para doação de órgãos e tecidos para fins de transplante. Além disso, os enfermeiros deverão conferir a identificação do paciente em sala cirúrgica, certificando-se se o indivíduo em sala é de fato o doador. Na tentativa de otimizar esse processo, sistematizar e gerar evidência de que de fato houve essa conferência, o estudo propõe a criação e utilização de um instrumento na modalidade de checklist denominado remoção de órgãos. Categoria 4. Início da cirurgia e perfusão. O enfermeiro apresenta-se às equipes de enfermagem e anestésica e propõe a montagem da sala cirúrgica, dispondo os materiais e equipamentos de maneira a atender às múltiplas equipes e permitir a circulação adequada do ambiente. Nessa categoria foi criado um layout da disposição desses materiais e equipamentos. Categoria 5, acondicionamento e transporte dos órgãos. Após a perfusão, os órgãos são liberados e removidos. O cirurgião acondiciona cada órgão em 3 embalagens plásticas e os entrega ao enfermeiro, que procede à identificação e os acomoda na terceira e última embalagem sob resfriamento para o transporte. O estudo propõe o uso da ficha de controle de temperatura como rotina, até a entrega do órgão no centro transplantador. Considerações finais. Este estudo apresenta elementos de fundamentação para que os enfermeiros formulem seus checklists, impressos sistemáticos, fluxos assistenciais e tenham uma melhora na organização do processo de trabalho, nas cirurgias de remoção de órgãos sólidos para fins de transplantes. Obrigada. Saudações a todos. Eu sou Wesley Vieira Andrade, autor do artigo que irei compartilhar com vocês. Chamado Comunicação entre gestores e equipes das unidades de pronto atendimento 24 horas de um município do estado de Minas Gerais, juntamente com as autoras Fernanda Gonçalves de Souza, doutora Fátima Ferreira Roquete e doutora Carla Rona da Silva. O objetivo deste artigo é descrever as formas de comunicação entre os gestores e os membros das equipes das unidades de pronto atendimento de um município do estado de Minas Gerais, na visão deles próprios. O método utilizado foi o estudo de abordagem qualitativa, descritiva e o uso de estudo de caso único. A coleta de dados foi feita por meio da entrevista semi-estruturada, realizada entre os meses de agosto a outubro de 2019, utilizando um roteiro previamente validado. Os participantes totalizaram 9 gestores de UPAs 24 horas daquele município. E para análise dos dados, foi adotada a técnica de análise de conteúdo proposta por Minai. O referencial foi subsidiado por contextualizações no campo das teorias da comunicação e processo comunicativo em saúde. Como resultados, apresentamos as formas de comunicação utilizadas pelos gestores participantes, que foram comunicação presencial, comunicação via aplicativo multiplataforma de mensagens para smartphones, comunicação verbal escrita e reunião em equipe. No contexto da comunicação presencial, destaca-se que a comunicação face a face é citada pelos participantes
como indispensável em situações que necessitam de argumentação direta, tais como discussão de ideias e negociação, situações de conflito e de decisão em curto prazo. A comunicação via aplicativo multiplataforma de mensagens para smartphones foi citada como uma grande vantagem, quando evidenciada pelos gestores da pesquisa, no contexto da divulgação de documentos elaborados pelos responsáveis pela gestão da UPA 24 horas e construção em conjunto com a equipe de fluxos internos e devidos esclarecimentos a essa mesma equipe. A comunicação verbal escrita, como estratégia de comunicação entre os gestores e equipes das UPAs 24 horas, participantes deste estudo, foi mencionada como imprescindível, pois por meio dessa, as informações repassadas por meio da oralidade tendem a não se perder no contexto da urgência e emergência. E a reunião de equipe, periódica, com representantes de cada categoria, de cada plantão, é uma estratégia relevante, pois esses serão multiplicadores de informações. E os participantes da pesquisa fizeram menção às reuniões de duração superior a 1 hora, com agenda local e pautas pré-estabelecidas. Como considerações finais, destacamos que os gestores entendem a comunicação como um instrumento vital para a gestão, e foi possível sugerir outras formas de comunicação a partir da pesquisa literária, como, por exemplo, Dedo de Prosa, Se Vira nos 15, Projeto Sol e Lua e o Daily Huddle. As contribuições e implicações para a gestão de serviços de saúde, os resultados deste estudo poderão auxiliar os gestores de serviços de saúde a refletirem sobre a importância das melhores práticas no que tange às diversas formas de se estabelecer o processo de comunicação de saúde. Do ponto de vista organizacional, os dados analisados apresentam insumos para o planejamento de ações necessários à gestão e organização da atenção à saúde. Para a sociedade, a contribuição foi a de prover os profissionais de saúde de informações que permitam melhor subsidiar sua prática laboral, culminando em um melhor atendimento à população. Agradeço pela oportunidade de participar desse evento. Até breve. Saudações a todos, meu nome é Alexandre da Silveira Sete, eu sou autor do artigo Conhecer do Protocolo de CEPS e sua adesão em uma instituição hospitalar de grande porte em Belo Horizonte, Minas Gerais, juntamente com Adriana Vieira e Vânia Regina Gouveia. O objetivo do trabalho é analisar a implantação e adesão do protocolo de CEPS pelas equipes de enfermagem médicas na unidade de emergências, internação, terapia intensiva do hospital em Belo Horizonte. Trata-se de uma pesquisa onde o método de investigação empregado foi estudo de caso a partir da seleção de participantes de maneira intencional, com a aplicação de um roteiro de entrevista semi-estruturada. E o referencial teórico foram os principais conceitos estudados sobre o número de mortalidade de sepsis no mundo, na América Latina e no Brasil, bem como as propostas de melhoria nos processos de gestão nas instituições de saúde, se deu a partir da busca da literatura, bancos de dados, biblioteca virtual, utilizando de busca como revistas científicas, publicações do Instituto Latino-Americano de CEPS, onde nós buscamos vários assuntos acordados, né, e diretamente relacionados ao tema do trabalho. O resultado nosso foi a implantação do protocolo de CEPS, que foi uma necessidade identificada
e a partir daí a implantação desse protocolo, não só nas unidades de emergências, mas também na unidade de internação e na unidade de terapia intensiva, possibilitando identificar algumas fragilidades e, consequentemente, ciclos de melhoria com treinamentos corretivos e treinamentos preventivos envolvendo toda a equipe multidisciplinar. Neste contexto, o resultado do nosso trabalho foi elaboração do protocolo em si para a instituição de uma forma institucional e também estabelecido dentro desse protocolo uma ferramenta de gerenciamento deste protocolo através de um formulário onde todos os indicadores para o gerenciamento do protocolo CEPS são verificados em tempo real e posteriormente realizado reuniões multidisciplinares na busca de melhoria dos nossos resultados e a adesão do protocolo. Sem mais para o momento, agradeço a todos a oportunidade e um abraço.